tendo em vista que o último vídeo foi um sucesso, teve muitos compartilhamentos, muitos inscritos no meu canal, estou aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Tô brincando, gente, porque eu fiz essa brincadeira pro pessoal que era aula de introdução. Inclusive, a aula de introdução não é pra galera da B e da C, tipo, vocês estiverem nessa aula presencial, mas quem tiver faltado é bom assistir. E quem quiser usar também pra revisar, alguma coisa do tipo, pode olhar, tá? Eu deixo. Sim, gente, cronometrar aqui pra poder eu ter uma noção de tempo. A linha de hoje de desenvolvimento, certo? De hoje, que no caso é mesmo. Enfim, eu tô gravando tudo junto, mas vocês entenderam. Vamos lá. A gente já teve aula de introdução, agora a gente vai ver o que é que tem que ter no desenvolvimento, certo? Let it go. Então, o que é que deve ter no desenvolvimento? Reafirmação e argumentação da tese. A gente tem que expor os problemas e explicitar esses problemas, né? Detalhar eles. Evidenciar as negligências, manter a coesão e a coerência e extrapolar os textos de apoio. Aí, vamos lá. O que é essa reafirmação e argumentação da tese? Vocês vão ver, tipo, quando vocês verem redação completa minha, que eu sempre procurava fazer isso, que era uma dica do meu professor de redação e que, tipo, faz sentido se você parar pra pensar. A reafirmação da tese é você reafirmar o que você falou na tese, só que com poucas palavras e, tipo, de uma forma mais concisa mesmo e com outras palavras, certo? Não, tipo assim, a reafirmação da sua tese, da sua introdução, mais focado na tese. Eu acho que deu pra entender. Se não der pra entender, vocês entendem melhor no texto. E a argumentação da tese, o que é isso? Na aula de introdução, eu disse pra vocês que a minha tese é, tipo assim, minha opinião. Eu penso isso. E aí, o corretor não é obrigado a ter a mesma opinião que eu, certo? Só que o que é que acontece? Durante o meu texto, ou seja, durante o meu desenvolvimento, eu tenho que convencer o meu leitor que a minha tese é válida. Que aquilo que eu coloquei como minha opinião faz sentido. E que vale a pena defender aquele ponto de vista, certo? Então, para isso, eu tenho que argumentar a minha tese. O que é isso? Eu tenho que dar validade mesmo para ela, sabe? Eu tenho que mostrar porque é que ela é válida. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou expor os problemas que eu acredito que tinham que ser solucionados. Eu vou explicar eles melhor, né? Eu vou trazer repertório sociocultural. Por que esse repertório é importante para argumentar a minha tese? Vamos pensar. Minha opinião, tipo, Bianca, uma menina de 20 anos. Tipo, tá, e aí, entendeu? Tipo, qual a validez que tem minha opinião? Mas se eu trouxer a minha opinião e dizer que ela é alinhada com a opinião de um filósofo que ficou conhecido no século tal, justamente por estudar sobre isso. Se eu disser que minha opinião ela é validada por um fato jornalístico, tipo, por algo atual, eu digo que, sei lá, a homofobia é um problema atual do país. Aí como é que eu posso validar isso? Eu posso trazer uma notícia atual de um caso de homofobia e isso vai estar validando. Então, se eu argumento dizendo que é um absurdo, a homofobia ainda acontece hoje em dia, mesmo com as leis que existem, e eu trago um caso dizendo que realmente existe, dizendo a repercussão daquilo, eu tô validando, entendeu? Eu tô dizendo, olha, corretor, não é só minha opinião, eu não acho isso do nada. Tem casos que acontecem no Brasil todo dia disso, e tá aqui uma prova. Ou então, por exemplo, eu vou falar sobre trabalho escravo. E aí eu vou dizer que o trabalho escravo existe, desde a colonização. Ok, mas não tem várias leis e tal que já validaram ele? Que proibiram que trabalho escravo existe? Ok, mas essas leis, elas estão acontecendo da forma que deveria? Elas são fiscalizadas, elas são punidas da forma correta? E eu vou argumentar em cima disso, tipo, existe lei, mas ela não é cumprida. Eu vou explicar por quê e tal. E como exemplo, eu posso trazer fatos jornalísticos de como esse trabalho escravo acontece hoje em dia. Que a gente vai ver mais pra frente, que não é como antigamente, que era pra carregar um pedaço de pau-brasil até o navio, por exemplo, os índios. Hoje em dia é mais na agricultura, em coisa têxtil e tal, certo? Enfim, então eu vou reafirmar minha tese para poder fazer um link com o meu parágrafo anterior, que a gente sabe que a gente não pode colocar vários parágrafos soltos na redação, né? A gente tem que estar sempre linkando o que a gente falou anteriormente com o que a gente vai falar agora. E argumentar minha tese para poder validar minha tese. E aí isso vai estar colocando, tipo assim, a competência 3 vai ser basicamente isso. É tipo, minha argumentação, ela é válida, eu usei bons argumentos, eu consegui convencer o meu leitor, certo?
expor problemas. O problema a gente expôs, assim, de forma limpa e seca na introdução, né? Que eu disse pra vocês. Mas eu tenho que expor de uma forma muito mais detalhada. Agora, eu tenho que, tipo assim, eu não posso só dizer qual é o problema. Eu tenho que dizer qual é o problema, o que é que causou esse problema, qual a consequência desse problema, quem é culpado por esse problema, algum fator agravante, algum fator correlacionado, certo? Ui, que é isso? Que é isso, irmão? Sim, o computador deu uma louca aqui, gente. Quem volta? Pronto. Gente, eu não vou nem cortar esse vídeo, vai editar, não. Vou botar do jeito que tá, porque eu sou uma tiazona das tecnologias. Se eu for inventar de mexer aqui, aí eu vou cortar o vídeo todinho. E, enfim, eu já tive uma luta de 2 horas com o computador hoje pra começar a conseguir começar a gravar pra vocês. Então vai ser desse jeito que nem eu sou na aula mesmo. Que às vezes eu fico meio assim. Mas em paz, vamos continuar. Evidenciar as negligências. O que é isso? E por que tá de asterisco? Evidenciar as negligências é eu dizer quem foi negligente em relação a esse problema. Quem é que não fez sua parte ou quem é que fez algo que prejudicou, certo? Então, se eu vou falar que faltam assentos preferenciais para os idosos nos ônibus, nos metrôs, eu vou culpar o Estado, certo? E aí eu vou dizer por que é que eles são negligentes. Eu vou falar que o Estatuto do Idoso defende tal coisa e que não é cumprida de forma eficaz porque acontece isso, isso e aquilo outro. Não, eu vou falar, eu coloquei como um problema a falta de respeito das pessoas com os idosos. E aí, pra mim, quem é negligente é a família. Eu vou ter que evidenciar essa negligência. Por que a família é culpada? Por causa de uma cultura de invalidez do idoso, de achar que ele, não presta mais pra nada, porque ele não é tão ativo, não é tão ágil e tal, certo? Por que é que tá de asterisco? Porque tem uns temas que te obrigam a fazer isso e tem uns temas que não te obrigam. E assim, tem gente que gosta muito de colocar o culpado logo, porque isso já te linka também ao desenvolvimento, certo? Tipo, se você coloca que tal órgão é culpado, você vai ter que colocar uma solução para isso. Então fica um texto muito costuradinho, entendeu? Fica mais fácil de você construir. Mas tem uns temas que não vão te obrigar a evidenciar logo no desenvolvimento quem é o culpado de uma forma, tão explícita. Manter a coesão e a coerência é muito importante. Manter a coesão é uma coisa que tem que ser mantida ao longo do texto todo. Eu coloquei aqui no desenvolvimento porque é a maior parte do nosso texto, né? Vão ser 2 parágrafos. E essa questão da coesão é muito importante no desenvolvimento porque o que acontece? Muitos de vocês pegam e falam assim, eu tenho o argumento A, B e C. Aí pega, joga o argumento A, joga o B e joga o C, um seguido do outro, sem fazer um link, entendeu? E a gente não pode fazer isso. O nosso texto tem que estar todo coesozinho, certo? Competência 4, chora se você só soltar esses argumentos. Não existe eu sair jogando minhas opiniões como se fosse um brainstorm, entendeu? O brainstorm ele vai servir antes do meu rascunho. Eu escrevo tudo aquilo que eu penso e depois eu vou articular essas ideias. Então não dá para colocar argumentações que não tem nada a ver uma com a outra. E toda vida que eu for fazer argumentações seguidas uma da outra, eu tenho que linkar elas. Se tiver uma ideia de adição, eu vou colocar um ademais, além disso, outro assim. Se tiver uma ideia de oposição, entretanto, contudo, e por aí vai, certo? Então, tenho que lembrar de manter minha coesão, de saber quais são os conectivos certos para utilizar em cada momento e utilizar esses conectivos. Se não os conectivos fazer uma oração que dê, uma entrada para outra, enfim, da forma que você se sentir mais confortável. Os conectivos são mais fáceis, porque é uma simples palavra, 2, que consegue fazer esse efeito de juntar ideias de uma forma muito efetiva. Extrapolação dos textos de apoio. É basicamente o que eu disse para vocês na questão da argumentação da tese. Extrapolar o texto de apoio é uma forma de te dar uma segurança em relação àquilo que você está falando. Só um momento. Sim. Então, mais vale eu dar minha opinião junto com um fato que eu vi no jornal, junto com um fato histórico, junto com a lei que eu sei que existe, junto com o estatuto, junto com conhecimento de química, física, biologia, história, sei lá, o que você conseguir colocar, certo? Então, e lembrar que você não fecha a competência 2 se você não extrapolar o texto de apoio. Você precisa trazer conhecimentos de outras áreas, né? Um repertório sociocultural, produtivo, para você fechar a competência 2. Lembrar que é um texto argumentativo, não expositivo. O que é que eu quero dizer com isso?
Lembrar que vocês não podem ficar também só jogando extrapolações de texto de apoio. A Bianca disse que eu não fecho competência 2 se eu não tiver repertório. E eu tô sabendo aqui 6 repertórios. Vou fazer 2 parágrafos de repertório que é para eu garantir. De nada adianta se eles não estiverem costurados com a argumentação do seu texto e com o comando da sua proposta, certo? Exemplo. De nada adianta eu pegar, eu sempre falo isso pra vocês, porque realmente eu já corrigi redação assim. Exemplo, eu tô falando sobre jovens em situação de rua. Aí eu pego e falo que, eu falo, tipo, minha argumentação aqui é um absurdo, que o governo tem que dar lazer, segurança, não sei o que, essas coisas. Aí eu pego e boto assim, esse cenário é retratado no livro Capitães de Areia, de Jorge Amado, ponto. Não serviu de nada essa sua extrapolação de texto de apoio, certo? Por quê? Ah, Bianca, mas eu trouxe informação de fora. Trouxe, mas foi produtivo? Você linkou ela direito ao seu texto? Não. Então, toda vida que for trazer, tipo, um livro, uma série, alguma coisa, você tem que falar como isso acontece naquilo que você está citando, certo? Então, por exemplo, nesse exemplo do Capitão de Areia, em que jovens que vivem em Salvador moram nas ruas e acabam se envolvendo com a criminalidade para conseguir seu sustento, conseguir comprar sua comida, não sei o quê. Aí você tem que fazer um link com a realidade, né? Porque, tipo, Capitães de Areia não é um livro atual, mas é um problema antigo que persiste nos dias atuais. Então, é sempre bom você fazer um link com o que acontecia nessa época com o que acontece hoje em dia. Aí você pode falar, fora da ficção, essa realidade é muito presente nas capitais brasileiras, em que vemos vários jovens nos semáforos pedindo dinheiro, não sei o quê, ou então vários jovens envolvidos com tráfico de drogas, certo? Sempre fazer um link com o que você está tratando no seu texto, porque senão não vai adiantar. Tipo assim, ok, que trata do mesmo assunto, mas qual é a relação disso com o livro, entendeu? Ou então, vou citar uma série, por exemplo. É uma redação sobre suicídio, sobre bullying, e eu vou falar de 13 Reasons Why, da Netflix. Ok, você quer citar lá da... Qual é o nome dela? Esqueci o nome dela. Tá, enfim, a protagonista. Aí, você pega e você tem que explicar como isso acontece, né? Tipo, o que é que tem a ver o bullying e o suicídio com essa série? Por quê? Porque seu corretor não é obrigado a ter assistido. Então, se você só citar, esse cenário de bullying acontece na série 13 Reasons Why, ponto. Tipo, ele vai ficar, ok, que acontece, mas tipo assim, isso você pode ter visto no sinopse, você pode ter visto uma pessoa conversar do seu lado e você não tem uma profundidade para explicar qual a relação. Então, esse cenário acontece na série 13 Reasons Why, em que a protagonista sofre bullying na escola por causa do seu porte físico, acaba vazando fotos, foto, vídeo, eu nem lembro direito o que é. Enfim, é um conteúdo privado dela e ela acaba... A Hannah Baker, obrigada, minha assistente aqui de produção, me ajudou. Muito obrigada, você foi muito útil. A Hannah Baker, certo? O nome da protagonista, tinha esquecido. Enfim, e aí você explica, entendeu? Ela sofria bullying por causa disso. E sim, aí, tipo, ela sofreu bullying e porque ela sofria bullying, é obrigada ela a cometer suicídio? Não. Mas aí você diz que, tipo, essa junção de fatores acarretou que ela cometeu suicídio, deixou as fitas lá pra galera escutar. Enfim, você não precisa fazer um resumo da série, entendeu? Tipo, no episódio tal aconteceu tal coisa que... Enfim, vocês entenderam? É tipo assim, só passar o filtro do que é que aquilo tem a ver com a sua redação, certo? Isso vocês podem ver em vários textos, tipo nota 1000, em alguns textos que eu vou trazer ao longo do ano e tal. Acabei de falar isso. Enfim, como é que validar a tese, né? O que eu falei no slide anterior. Os meus argumentos vão ser a minha opinião, com base no que eu sei, no que eu vivencio. Obviamente, né? Tipo, a minha opinião, o que eu penso sobre as coisas, vão ser muito baseados no que eu vivencio no meu dia a dia. No que eu assisto, com as pessoas que eu convivo, querendo ou não, tem a ver com a minha condição financeira, com os locais que eu frequento, com a escola que eu estudo, com a faculdade que eu faço. Obviamente, tipo, tem a ver com todos os fatores da minha vida, certo? E também vou validar com o repertório ilustrativo, por exemplo, fatos históricos e suas repercussões, eu não falei disso.
Então, por exemplo, tô falando da conquista feminina, do empoderamento feminino, alguma coisa assim. E aí eu falo, por exemplo, da conquista do voto, em 1932. Foi um fato histórico, a mulher conquistou o voto. Qual foi a repercussão disso? Ah, foi realmente conquista do voto? Ela precisava do marido para que isso seja validado? Ela precisava de uma permissão ainda? Tipo, a mulher foi 100%, tipo, foi uma conquista 100% comemorável, digamos assim, ou ainda teve muito pé atrás? Entendeu? Então, tipo assim, fatos históricos são repercussões. O que é que aquilo trouxe depois? Por exemplo, se eu for falar de Hitler, se eu for falar de nazismo, qual foi a repercussão daquilo? Quantas mortes aquilo causou? Certo? Frases de pessoas célebres relacionadas ao assunto. Ah, se eu penso que a liberdade de expressão deve ser defendida totalmente, ok, massa. Eu, Bianca, jovem de 20 anos, sou ninguém. Mas se Voltaire disse isso, um filósofo iluminista, e eu trago isso no meu texto, isso me dá muito mais moral, entendeu? Porque é uma pessoa que entendia do assunto, era uma pessoa que dominava o assunto. E ele defendia a mesma coisa que eu. Então, se ele defendia a mesma coisa que eu, significa que aquela minha opinião tem uma validez maior. Vocês entenderam? Só ver aqui. Pronto. Gente, aí eu vou finalizar esse vídeo aqui, vou começar a parte 2. E aí a gente já vai entrar nos repertórios, certo? Até já já.